Antes de mais, esperamos que vocês tenham tido umas boas festas, um bom Natal, umas boas entradas em 2021 e para arrancarmos o nosso novo ano de Azure User Group Portugal, temos aqui connosco os nossos grandes amigos Sandro Pereira e Pedro Almeida, que nos vão falar de Logic Apps e de experiências de development em Logic Apps. Antes de avançarmos com a vossa apresentação, e como é normal nestas nossas sessões, nós gostamos sempre de conhecer um bocadinho mais sobre vocês, o que é que vocês fazem. Por isso, Pedro, não sei se queres começar. O Sandro a gente já o conhece de gingeira, por isso. Pronto, então, eu sou Pedro Almeida, sou Integrations Developer na DevScope, trabalho com o Sandro e, portanto, a minha função core é desenvolvimento de integrações. Neste momento está mais virada para a Azure Development, portanto, principalmente com as Logic Apps e Azure Functions, e o meu trabalho está a girar sempre à volta disso. Também faço CRM, lá pelo meio, mas gira principalmente de .NET nas integrações. E pronto, também faço com Pistol, de vez em quando, muito menos com o Sandro, como é óbvio, porque não tenho mesmo o mesmo nível que ele, mas lá me vou desenrascando. Pedro, e explica-me uma coisa. Tu que trabalhas com este tipo de Logic Apps, Flows, como é que tu vês este tipo de tecnologia para te ajudar quando tu estás lá em cima no céu a pilotar um avião? Olha, se fores a ver, assim, por estar lá em cima não é sinónimo de estar isolado. Portanto, nós sabemos que hoje em dia há vários aviões com internet, portanto, nós podemos ter, por acaso nem sei se já existe, se não, mas talvez algum software industrial que eles tenham da parte dos aviões que possa sincronizar e que envie mensagem e que uma Logic App faça a integração com outro sistema qualquer. Por exemplo, uma pessoa compra qualquer coisa no SkyMall, portanto um perfume, digamos, e dispara a internet uma integração, Logic Apps apanha e manda para SAP, por exemplo. Uma maneira que pode ajudar. Agora, para mim, ao certo, no meu dia-a-dia... Distrais-te nas nuvens e a Logic App manda uma mensagenzinha à tua cara metade a dizer: epá, olha, ainda não aterrei, estou atrasado. Aqui existe uma política que nenhum membro da minha equipa voa com o Pedro Almeida a pilotar, ok? Exato. Isto é tudo porque tem tudo medo de mim. Não sei porquê, mas tem tudo medo de mim. Uma questão de liability. É aquela coisa, eu tenho um histórico de 100% de sucesso nas aterragens. Mas eu não tenho medo de ti. É isso. Olá, Patrícia. Eu continuo a pilotar. Boa tarde. Eu continuo a pilotar, o avião continua a andar, portanto, são aterragens excelentes. Mas é uma boa ideia, realmente. Olha, demorei um bocado mais a aterrar, mandei já um mail para a Paula e diz-lhe que vai preparando o caixão que isto está a descambar. Ok, Pedro. Eu sei que tu não estás habituado, pronto, esta minha forma meio maluca de fazer as introduções, mas eu atiro sempre assim com umas perguntas meio estranhas às pessoas. Para perguntas de jeito temos cá a nossa assistência. E eles é que fazem as perguntas sobre conteúdos. Sandro, epá, eu nem sei se te peço para te apresentares. Eu se calhar chamava aí o Zé, pá, e pedia ao Zé para se apresentar, que vai ser a nossa nova estrela, muito em breve, porque a ti, pá, a malta já te conhece de gingeira, não é? Epá! Mas, Sandro, o que é que tens feito nos últimos tempos? Eu tento fazer alguma coisa, ok? Eu tento mandar trabalho para os outros primeiro, ok? Mas mais do mesmo, é integração, Enterprise Integration nos últimos 14 anos e assim será nos próximos tempos.
Agora mais focado no Azure, Logic Apps e Integration Services, mas por aí. Olha, Sandro, e um desafio agora para 2021, o que achas de nós começarmos a fazer aqui umas mesas redondas? Acho que sim, acho que sim. Acho que devemos divergir um bocadinho o formato que a gente tem atualmente neste user group, tentar novas abordagens. O Roundtable é uma delas, porque não? Ok, deixamos aqui o desafio a quem nos está a ouvir, que nos dê a sua opinião, pode ser aqui no chat. O que é que vocês gostariam de ver aqui neste grupo em 2021? Que tipo de atividades é que nós poderíamos promover que fossem interessantes para vocês em termos de conteúdo, em termos de participação, e também que fossem interessantes no ponto de vista de, não estamos só nós aqui a falar, a fazer sessões, a falar tecnicamente, mas Pode ser temos um formato diferente. Temas que surgiram, formatos diferentes, workshops, mini workshops, lives, roundtables e sessões, não é? Tiago, tens alguma pergunta aqui para os nossos artistas? Claro que tenho. Então. Estava só à espera de poder entrar, não é? Não, eu tenho só uma pergunta aí que pode ser uma pergunta só para os dois, fica logo aqui a pergunta feita para os dois, que é o Sandro, como eu, gosta bastante de viajar, sempre de um lado para o outro, não é? Pronto, a gente de vez em quando encontra-se por aí, pelo mundo fora. Às vezes eu vejo mais vezes o Sandro fora de Portugal do que em Portugal. Mas pronto. Está. A minha vontade é não fazer nada, andar a trabalhar aos outros para fazer e eu andar aqui a gozar o máximo que puder. Okay? Exato. Mas a minha pergunta é, eu, pronto, enquanto viajante frequente, que tenho um bocado, embora tenha viajado e continue a viajar, não tem sido a mesma coisa, como é óbvio, não é? Devido à pandemia, etc. Mas queria-te perguntar porque é que não fazes aí uns voos aí com o Pedro Almeida? One-on-one, porque assim sempre passavas, digamos assim, os saudades sempre passavam um bocado, ou tens assim tanto pânico? Não, sabes que Deixa-me só aqui acabar. Tens tanto pânico de viajar com o Pedro, de voar com o Pedro, ou é só o software que ele faz e as Logic Apps que ele faz que tu tremes? Não. Acredito 100% na Logic Apps que o Pedro faz, depois do meu overview, mas não há problemas nenhuns. Mas eu tenho princípios de voo, ok? Eu, apesar de me ver a voar muitas vezes, eu tinha um pânico global de voar. Não entrava em low cost, não entrava em aviões pequenos, tinha standards, ok? Era só aviões grandes e de companhias estáveis. Agora já desci um bocadinho dos meus standards e já vou na Ryanair, infelizmente. Isso é que não, nunca. Foi obrigado, a minha mulher obrigou-me a voar na Ryanair. Porque ela é contabilista e então começou a gerir o budget, disse temos que ir na Ryanair. Isso eu não deixo, eu cá em casa compro os voos e a minha mulher diz, mas quanto é que custou? Eu não interessa, ela tem acesso, né? Não vê quanto é que custou, como é óbvio, né? Mas eu digo, nem sequer vejas, não vale a pena. Okay? Mas aviões assim pequenininhos, não. Aliás, eu lembro-me um ano que nós fomos, eu acho que foi para aí em 2011, 2012. Aquelas ilhas espanholas. Às Ilhas Espanholas e foram um avião da MVP quase exportado da TAP, que era aqueles pequenininhos de 12 lugares, era tudo MVPs lá dentro. E eu disse, não, eu vou para Madrid vou para lá, que eu prefiro ir num avião grande. Por isso nunca irei entrar num avião com o Pedro naquelas avionetezinhas, nunca. É por isto que esta relação não vai dar. Isto, efetivamente, o Sandro cada vez mais está a insistir na coisa, para mim não dá para ter uma desfia assim. Não sei se percebeste o apoio que ele te dá, Pedro. Mas... Zero apoio. Zero. Nada é essa. 100% de confiança nele. Se ele pilotasse um avião grande, aí sim. Por falar em zero, e que tal
arrancamos aqui com as festas. Bora Acho lá, que sim. quando quiseres. Posso então? Então vá, vamos lá embora. Vamos lá dar início a esta coisa. Eu acho que não vale a pena apresentar-nos outra vez, não é? Tem aqui os contactos, depois os slides vão estar disponíveis. Tem aqui o contacto do Pedro Almeida com os seus social media networks, aí, os dados dele. E mais uma vez também tem aqui os meus. Passámos aqui um bocadinho à frente desta parte. E então, a sessão de hoje. Também não estamos assim tanta gente quanto isso, por isso podem interromper às vezes se quiserem alguma pergunta, ser um bocadinho mais aqui esta sessão mais ativa, e não só aqui um one way. E hoje vamos falar aqui sobre Logic Apps e as diferentes formas de desenvolvermos Logic Apps, quais são as vantagens de umas, vantagens de outras, como é que podemos atingir uma maior produtividade no nosso dia a dia nestas tarefas de desenvolvimento. Então, nós vamos ver aqui duas abordagens. Primeiro vamos começar com a Logic App tradicionais que quase toda a gente pode conhecer hoje em dia, que é as Logic App, que é um serviço serverless, 100% serverless, e depois no final vamos ver as novas Logic App, que já é um bocadinho mais a nível de computer-based e não serverless. Para desenvolver Logic Apps, a forma mais fácil, simples e intuitiva, claro que é utilizar o Azure Portal. O Azure Portal é a primeira porta de entrada para qualquer serviço quase da Azure. Logic App não é diferente. A grande vantagem de utilizar o Portal para desenvolver as Logic Apps, mais uma vez, é intuitivo, é rápido, não requer conhecimentos adicionais de developer, não é preciso ser um developer para desenvolver Logic Apps a nível do Portal, não é necessário Visual Studio, não requer assim muito expertise de código C# ou JavaScript, whatever, sendo que para as tarefas fáceis isso é verdade, para as mais difíceis já requer um bocadinho mais conhecimento de código, não é? Mas é uma coisa mais drag and drop oriented. Quase toda a documentação, mesmo para beginners e mais avançada, está muito focada no Portal e não utilizando ferramentas como o Visual Studio ou o Visual Studio Code, apesar de existir alguma documentação. Tem mais performance, okay? É muito mais rápido desenvolver no portal do que em Visual Studio ou Visual Studio Code. Rapidez não só na forma como a gente faz as coisas, mas rapidez que o Logic App Designer se comporta. O Logic App Designer flui mais rapidamente no Portal que no Visual Studio Code ou no Visual Studio. Especialmente o Visual Studio é um bocadinho Internet Explorer embedded em Visual Studio, o que causa ali alguma latência também e tem mais bugs a nível de Visual Studio. Alguns já foram resolvidos a nível de performance, e especialmente quando as Logic Apps são grandes. Nesse caso, às vezes quase que se torna difícil, se não impossível, trabalhar no Visual Studio, e nós temos que utilizar outra ferramenta como deixar de utilizar o design e passar a utilizar apenas o code, ou então passar para o browser. E obviamente tem mais updates mais rápidos. As ferramentas de Visual Studio
Começaram com se não me engano, com o Visual Studio 2013, passado 2015, não havia uma altura que era só 2015, agora já temos suporte para 2019, mas de vez em quando não é tão rápido haver estes updates a nível de Visual Studio, que acontece muito rapidamente no portal. A nível de desvantagens, isto são todas as vantagens, não é? Só para verem, para quem também não conhece, isto não é nada de rock science, a gente acede ao portal, adiciona criar uma nova Logic App, só diz qual é o resource group que a gente tenha que utilizar, dar um nome à Logic App, convém que este nome seja um nome de acordo com boas práticas de naming convention e convém que seja o nome final, ok? Porque renaming é um bocadinho difícil de o fazer. Por exemplo, podemos chamar aqui POC Azure User Group, PTA User Group, prontos. Next, review e create, create, não é preciso. Ok. Depois criar, ele aqui uma fração de segundos para criar o recurso só e podemos ir logo pôr o recurso e o designer é muito intuitivo. Nós temos aqui uma panóplia de templates que podemos utilizar pré-definidos. O mesmo também acontece no Visual Studio, porque na realidade é um browser embedded, por isso estes templates também vão lá aparecer. Podemos utilizar aqui um pré-definido, que ele já tem toda a macro da tarefa de negócio já efetuada, nós só temos que fazer configurações, ou então começar a partir do zero. Existe uma panóplia de conectores que a gente pode receber as mensagens e fazer determinadas ações, desde Beanstalk, Azure API Management, HTTP Request, Teams, Office 365, assim. A lista é quase que não é infindável, mas são perto de uns 500 conectores que existem atualmente, creio eu. O mais comum, muitas das vezes, é começar aqui com HTTP Request. Nós podemos criar aqui um payload para definir o JSON, o esquema do JSON ou não. Isto pode ser um get ou um post, tendencialmente é um post, mas nós podemos definir qual é o método, se a gente vai querer um get ou um post, e podemos definir este tipo de opções. E depois, na realidade, é chegar aqui e começar a criar, por exemplo, o Office 365. Dentro do conector existem determinadas ações que se pode fazer, etc, etc. Aqui podemos, por exemplo, utilizar o SendMail. É muito comum nas demos utilizar este tipo de coisas. Autenticamos perante a conta que queremos autenticar. Neste caso, ele vai apresentar a minha, depois apresenta pede a password, sei que já não tenho, por acaso já tenho a minha em caixa, por isso depois é só preencher esse tipo de coisas. E podemos fazer aqui tarefas mais avançadas, como que o controlador que tem condições, for each, scopes, etc, etc. O objetivo também é explicar todas as funcionalidades da Logic App, mais a experiência, mas como veem, isto é muito fácil, isto flui rapidamente, sempre que a gente está numa ação inferior, ou seja, num nível inferior, mais abaixo que as restantes, a gente tem sempre aqui o acesso aos tokens das ações superiores, não é? Pronto. Muito fácil de fazer, muito fácil de utilizar, mas quais são as grandes desvantagens de utilizar
o Portal. A primeira é a falta de continuous deployment. Continuous integration, continuous deployment. Na verdade, não existe nada no browser que nos permite fazer este tipo de funcionalidades. Isto é fácil de começar, se for uma coisa pequena, de um projeto pequeno, é uma abordagem interessante de fazer no Portal, mas quando a gente começa a ter vários ambientes, começa a ter dev, QA, esses conceitos, depois é difícil fazer estas migrações e manter uma consistência em todos estes ambientes. A nível de Portal, o que a gente podia fazer, basicamente, era, depois de ter a Logic App já gravada, então, não sei esquecer essa, mas aqui é uma Logic App já existente, esta já existia, era a mesma, esquece. Logic Apps. Nós o que podíamos fazer aqui era provavelmente fazer aqui um clone e depois migrar para um novo resource group, mas depois todos estes conectores tinham que ser realterados outra vez e iria basicamente estar quase que a fazer um mini desenvolvimento para cada ambiente. Ou então extraíamos o ARM template e tentávamos fazer deployment do ARM template via scripting. Naming conventions. Naming conventions, aqui a parte do naming conventions é que a gente pode alterar muita coisa a nível das ações, do próprio Logic App, o nome da Logic App, mas os conectores que a gente cria por baixo, nós não conseguimos dar uma boa nomenclatura para os conectores. Basicamente, aquilo fica como Office 1, Office 2, SQL, SQL1, SQL2, etc, etc, etc. E se a gente falhar as conectividades, as credenciais, ele está sempre a criar conectores zombies por trás. O que nos leva a uma tremenda falta de organização a nível de resources naquilo, nos resource grupos. Para o developer não importa, não é? Mas para quem está a gerir estas aplicações depois delas estarem em produção, vai sofrer bastante. Vai sofrer bastante porque não sabe que tipo de conectores é que estão a ser utilizados, ou onde é que estão a ser utilizados, o porquê, com Office 1 e Office 2, ou SQL1 e SQL2, não se vai a lado nenhum. Isso é quase como se achar para a gente tiver e ser bar 1, bar 2, bar 3. Não é a forma de fazer código, também não é a forma de o fazer em Logic Apps. Repositório, pronto, tem o próprio histórico do browser, tem sempre o histórico, mas não é um repositório source code, e é difícil de customizar e parametrizar a Logic App, especialmente para este tipo de continuous deployment, uma vez que não existe lá. Por isso, a Azure Portal, sim, é entrada para as Logic Apps, podemos utilizar para muitas coisas. Se for uma coisa muito simples, não é preciso meter aqui complexidade no processo, faz-se no Portal, mas quando é coisas mais enterprise oriented, coisas mais que necessitem mais robustez, a Azure Portal não é a tool ideal para desenvolver este tipo de soluções. Aí já passamos para a Visual Studio Code, etc, etc. E com isto, passamos para o Visual Studio e o Pedro pode explicar um bocadinho e demonstrar-vos algumas coisas. Exatamente, eu vou então explicar mais a parte do Visual Studio. Portanto, então o Visual Studio vai agarrar nas principais falhas que o Portal tem e vai permitir dar continuidade a isso, ou seja, o CI/CD, o Naming Conventions, é uma tool familiar para os developers, portanto, normalmente o developer vão trabalhar quase sempre com o Visual Studio e vamos ter uma ligação direta a repositório. O CI/CD não está isolado, portanto, está dependente do repositório. Agora, com Git fica mais fácil,
e depois nós podemos então, depois temos os nossos repos criados, vamos então criar as nossas pipelines de DevOps e fazemos o deploy por aí. E as pipelines estão extremamente bem preparadas para lidar com os nossos resources nossos Azure Resources. Dentro disto, depois vamos ter as desvantagens. Ora, desvantagem número 1, vamos precisar então de uma licença específica de Visual Studio, né? Porque o community penso que não dará para esta tool. Temos bugs conhecidos e bugs de performance, apesar de ter havido uma atualização há cerca de 2 meses, se não me engano, que melhorou bastante a performance da tool de Logic Apps e no Visual Studio, ainda continua com alguns problemas, e um dos bugs conhecidos é que ao arrastar uma action, às vezes essa action fica indisponível ou nem sequer se consegue selecionar mais. Portanto, tem ali alguns bugs no engine que está por trás que rebenta com aquilo que estamos a fazer. Não perdemos o código, mas fica inacessível, temos que cortar o designer, desligar e voltar a abrir o fecheiro em designer. Vai ter mais configuração manual, né, porque vamos ter que bater código em algumas partes, e será principalmente isso. Lá está, como o engine por trás é IE-based, Internet Explorer é o que sabemos, não vamos explorar muito, e como tal vai ter sempre aquelas falhas. Neste momento aquilo está sendo sob um processo que é o Scripted Sandbox 64, portanto é um processo genérico do Visual Studio para tools que são executadas, e esse processo, antes da última release, uma Logic App facilmente ocupava 500 megas de memória. Agora já conseguiram baixar isso para 300, portanto havia ali um problema qualquer de memory leak que eles conseguiram corrigir, mas quando temos uma Logic App com 50, 60, 200 ações, a partir de um certo threshold, começa a ser lento outra vez e requer alguma paciência, não só, mas também algum balanço com a parte de código. É preferível às vezes pegar no código do que estar propriamente só no designer. Eu vou fazer aqui o share do meu screen. Faz. A grande desvantagem aqui realmente necessita de licença, a maior parte das vezes necessita de licença Visual Studio, e não é uma ferramenta, é uma ferramenta para developers, não é para non-developers. Vocês encontram no portal até um manager, um IT, um business user, consegue às vezes fazer algumas coisas, Visual Studio não é para eles, ok? Exatamente, já não vai ser para power users, vai ser mesmo já orientado para developers, da mesma maneira, por exemplo, que já se recomenda mais uma Logic App para integrações mais avançadas do que vamos recomendar um Power Automate, não é? Já são conceitos um bocado separados. Ora então, nós temos aqui um pequeno exemplo, uma Logic App que eu tenho em ação. Sempre que uma task é criada num planner que eu tenho, ele vai-me mandar um e-mail sobre essa task. Assim não tenho que estar sempre a ir lá buscar e a ver o que é que está a passar. Ok, em design isto é muito simples, cria as 2 ações e já lá para dentro. Mas depois, aqui, por exemplo, a conexão, como o Sandro tinha dito, ele fica com o meu e-mail. Eu não quero que ele tenha o meu e-mail, eu quero que ele tenha uma conexão bem formada, que me diga, por exemplo, Office 365 email connection ou Outlook connection. Eu aqui, se eu viesse aqui, epá, não tenho como parametrizar isso. No backcode, ele nunca me dá acesso àqueles parâmetros, portanto, eu nunca conseguia lá ir. Eu tenho aqui, então, as API connections, o meu Office 365, mas, batata, aqui nunca mais faço nada. Consigo mudar a conexão, mas nas propriedades não consigo mudar o nome. Ou seja, a partir do momento que ele inicializou a connection, agora está-me a falhar o nome, que fez o deploy da connection, não alteramos mais via portal. Entre Visual Studio, temos aqui então a mesma Logic App. Nós criamos uma solução, ok? Para começarmos a desenvolver, se calhar começo por aqui. Criamos então uma solução básica, criamos um projeto do tipo Azure Resource Group Project. Ele colaborar, agora que estamos. Aqui está, de C#, keep on next, e depois, pode ser mesmo aqui, não estou a me chatear muito, ele vai nos dar uma série de templates de resources que podemos ter
no Azure. Portanto, são vários que ele tem. Nós vamos escolher sempre o Logic App porque ele vai-me criar já 2 ficheiros, o Logic App JSON e o Logic App Parameters JSON, que já têm pré-definidos alguns dos conceitos. Portanto, se eu criar um ficheiro normal, ele não me traz esta parte do resource. Ele não me criou o resource orientado a Logic Apps. Ele cria-me só, por exemplo, o Parameters, e no resource pode-me deixar a vazio, ou nem sequer criar o resource. Portanto, ele já nos faz aqui um bocado de manobra no que nos interessa. Sim, Pedro. Diz-me uma coisa, tu tinhas falado que fizeste um projeto de C#. Surge-me uma questão que é, de imediato, que linguagens é que são suportadas neste momento? Ele aparece sempre como C#. Eu tenho a ideia que ele também suporta VB, de BASIC. Existe? Poderá existir, vamos cá ver. Isso é um bocado transversal, porque na verdade aquilo não é C# nenhum, aquilo é um formato é uma Logic App, não tem linguagem por trás. Tem então os dois disponíveis, tem C# e BASIC, mas efetivamente não diferem nada, porque ele não te cria nenhum código C# nem código BASIC. O que ele te vai criar são então 2 ficheiros, JSON, e cria-te um PowerShell para deploy. Portanto, ele vai utilizar este ficheiro PowerShell para te fazer o deploy da Logic App em Azure. Usa-te a conexão que tu tenhas de Visual Studio. Portanto, depois isto é simples. Como qualquer projeto, em vez de temos o rebuild e clean, mas podemos fazer deploy diretamente para o nosso resource group. Portanto, ele liga-me via a nossa subscrição, escolho o resource group que eu quiser, aqui para este, por exemplo, mostra-me os ficheiros e eu consigo até editar alguns parâmetros. Portanto, aqui já tenho algum ponto de controle sobre aquilo que vou estar a mandar para lá. Mas, efetivamente, como podemos ver, não há C# aqui por trás, nem BASIC. Temos JSON e PowerShell. O PowerShell, raramente lhe vamos mexer. Há aqui uma linha de código que poderá ser alterada quando atingimos nomes demasiado compridos. Okay? Podemos ter uma Logic App nomeada com o nome demasiado extenso e ele não consegue fazer a tal deploy, mas por norma isto é básico, não mexe. Está ali, não mexer. Já tem Pedro, o automatismo. Desculpa interromper. O Alexander estava aqui a perguntar para confirmar só. A versão do VS de Visual Studio que apoia as Logic Apps é a partir de 2019, correto? Em 2015 tem, mas não é aconselhável porque está obsoleto, por isso 2019... É o melhor, né? 2017 eu tenho a ideia que já tem algumas coisas, mas acho que o full support é só da 2019 para a frente, não é? Atualmente eles só estão a dar mais suporte ao 2019. Os outros estão lá, conseguem fazer alguma coisa, mas já está obsoleto. Ok. Isto perdeu-me aqui um bocado. Eu vou mostrar também a tool. Assim, neste momento, eu aqui, nem sei se já tenho a versão mais atualizada. Já tenho. Portanto, esta versão aqui, a 2.23.1, só está disponível com um novo update de Visual Studio. A outra versão é 2.10, se não me engano, e não tem então este update da performance. Portanto, é necessário obrigatoriamente fazer update do Visual Studio e só depois é que este update desta tool fica disponível. Okay? A tool então é Azure Logic App Tools for Visual Studio. Simples, encontramos na store das extensions e é só instalar. Se tiverem já o Visual Studio atualizado, vão receber a nova versão. Se não, muita atenção, a versão antiga tem muitos problemas de performance. Okay? Então, aqui, isto funciona de Designer. Temos aqui então o nosso browser-based Designer. Ele demora-nos aqui um bocado a carregar, mas efetivamente carrega-nos o resource exatamente como está em browser. Okay? Temos o nosso planner, temos a nossa task e ele chapa para lá. Nada de novo. O estilo, melhor, a sensação de design é exatamente a mesma. E depois temos então o backcode, que é aquilo com que vamos trabalhar mais também, porque lá está, devido aos problemas de performance, divagamos para aqui para depois podermos então entrar no CI/CD. Então, nós construímos a nossa Logic App toda direitinha e tal, mas, por exemplo, aqui no nosso e-mail, agora vou puxar aqui do designer em portal, que é mais fácil para mostrar, para não ter que estar a carregar os dois lados.
nós temos o nosso e-mail, ele está fixo para o meu e-mail, mas neste caso eu não quero que ele seja fixo, eu quero que ele tenha um parâmetro variável, que eu possa defini-lo nas minhas pipelines. Ou seja, o que é que eu vou ter que criar? Eu vou ter que criar um parâmetro global, vou-lhe chamar arm email2, e depois, para referenciá-lo aqui e poder corretamente usá-lo, tenho que referenciá-lo também como parâmetro da Logic App. Qual vai ser aqui a diferença? O parâmetro global vai estar acessível a qualquer recurso, ok? Este parâmetro de Logic App só está acessível dentro deste resource. Eu, fora deste nosso resource, de Logic App, eu não tenho acesso a este parâmetro. Neste caso, eu dei o mesmo nome, mas podia não dar, ok? E então, eu vou ter aqui, então, tenho aqui o meu e-mail, neste caso, e depois faço aqui a substituição. Ora, e como é que eu referencio? Eu vou buscar, então, os parâmetros globais, os parameters, Control Space, e ele tem cá os parâmetros disponíveis. Isto é porreiro porquê? Temos IntelliSense. Até certo ponto, nós temos IntelliSense naquilo que estamos a desenvolver. Portanto, no backcode, temos mais um ponto de controle com isso também. Portanto, a meu ver, é um ponto a favor do Visual Studio. E depois, então, aqui nas minhas ações, já tenho a referenciação daquele parâmetro aqui para o ARM email2. Qual é a vantagem também de utilizarmos estes parâmetros aqui da Logic App? É que depois, ora, neste caso eu não tenho isto a fazer deploy para browser, mas também mostro aqui já, o parâmetro fica acessível aqui dentro. Portanto, ele depois é um parâmetro de Logic App. Eu consigo aceder, consigo utilizá-lo, consigo referenciá-lo em vários sítios. No portal, atenção, isto também está disponível. Nós temos aqui então os parâmetros, podemos criá-los e nomeá-los, mas já vai ser um bocado mais difícil depois para a parte do CI/CD. Quando viramos a CI/CD, vamos então ao nosso ficheiro de Logic App Parameters, e aqui eu faço a referência para outro ficheiro, outro parâmetro que eu quiser. Neste caso, o que estiver em Logic App Parameters vai substituir aquilo que metemos na Logic App JSON, ok? O ficheiro principal tem um default value, mas os parâmetros, os ficheiros de parâmetros e templates vão fazer sempre supersede àqueles. Vão esmagar o valor depois quando vai para o portal. E agora aqui, me pega aqui, depois então criamos uma pipeline. Pois é muito simples, isto é sempre chapa 5. Construímos a nossa solução de Visual Studio, copiamos os ficheiros para um build staging artifact, publicamos a drop. Normalmente eu gosto de fazer um replace tokens, porque de vez em quando nós podemos usar tokens. Portanto, eu dou-lhe um prefixo que é, por exemplo, underscore. Eu chegava-lhe aqui, dizia-lhe underscore arm email underscore, e depois, quando a parte de... Exatamente. Alexandre, está correto. Efetivamente, nós podemos criar o parâmetro via UI. Ok? Não necessitamos de ir sempre ao backcode. No UI ele cria, depois não conseguimos referenciar para os parâmetros globais. Ok? Vai ser sempre fixo ali, não conseguimos mexer mais. Então, mas estava a dizer, temos aqui o nosso parâmetro. No nossa pipeline, ele agarra-nos. Nós temos em variáveis o parâmetro que queremos alterar, por exemplo, aqui um arm email que manda para alguém, e ele vai, ao procurar aquele token, procura das variáveis, substitui e faz o deploy com esse novo parâmetro. Mas a parte de deploy do parâmetro em si é extremamente simples. Referenciamos o Staging Artifact Directory, a Logic App, o Logic App Template, que é o ficheiro template, e está feito. Há lá um PowerShell por trás que começa a mastigar, faz deploy, faz o aprovisionamento, lembrem-me agora, faz o aprovisionamento em portal e vai então fazer atualização na nossa Logic App. Se ela não existir, vai criá-la, ok? Faz um aprovisionamento novo da Logic App. Se já existir, vai atualizar. Ora, a nível de API Connections, o que é que isto vai fazer? Por exemplo, aqui é Office 365. Eu posso renomear
a conexão. Cá em baixo, eu vou puxar aqui o code outra vez, desculpem. Depois do resource de Logic App, nós vamos ter o resource das connections. Portanto, aqui nós temos aqui o nosso resource Office. O Office Name eu digo-lhe, eu não quero que seja o Office 365. Eu quero que seja O365 _ Outlook Connection. Ao alterar este nome, como ele não encontra match em portal, ele vai criar uma nova conexão. Como não temos aqui acesso a um GUID, qualquer coisa única que possa identificar no lado do portal, ele vai estar a gerir-se pelos nomes, portanto, quando faz o deploy, esta fica inutilizável, fica aqui zombie, vai-nos criar então um Office 365 _ Outlook Connected. Com as novas variáveis, nós depois podemos fazer via CI/CD também, quando estamos a mandar para resource grupos diferentes, podemos estar a ir buscar variáveis com credenciais dos outros utilizadores. E então temos imensas possibilidades. Nós não ficamos agarrados a um parâmetro, nem a um utilizador, nem a um resource group. Temos tudo por aí para a frente. E depois, eu vou já adiantar-me aqui um bocado também, vou pegar já no Studio, desculpem, no Code, no VS Code. O VS Code, semelhantemente ao Visual Studio, vai ter acesso ao backcode, também tem IntelliSense, até num nível porreiro. Estava a procurar aqui do meu parâmetro de Logic App. Por exemplo, aqui este. Por exemplo, aqui o nosso path, eu depois posso querer substituir o meu path e mantê-lo numa variável. Faço aqui um concat. Em vez de ser este o meu plano, eu vou ter aqui um parâmetro. Meter. Mas não vi lá. Nota-se mesmo que eu estou habituado a trabalhar com code. Agora não sequer está a reconhecer, mas há bocado. Então, deixa-me vir aqui. E este. Ele já nos vai buscar também com a IntelliSense os parâmetros que temos disponíveis. Ele vai nos dizer quais são as melhores sugestões que nós podemos inserir ali. Neste caso, eu criei aqui o meu email tool. Que até nem está para aqui, nem sei porquê agora. Ok. Colabora quando quer, não colabora quando não quer. Sempre fixe. Parameters. Visual Studio Code, então, também temos o IntelliSense, muito porreiro, conseguimos trabalhar com o code. Nesta versão, não temos designer. Ou seja, nós vamos estar sempre limitados a code. Não vemos designer. Não conseguimos fazer deploy para portal. Estamos limitados única e exclusivamente a trabalhar aqui. Nós podemos executar o PowerShell, pegar no comando e executar este ficheiro, mas efetivamente nunca vamos conseguir fazer o deploy. Em Azure, ele consegue também conectar-se ao portal. Vamos ver se eu, por acaso não tenho aqui, não está ligado à minha conta, mas ele vai nos mostrar as Logic Apps que temos disponíveis para a nossa subscrição e vai nos permitir ter um preview da Logic App. Mostra-nos o preview, o designer preview. O design em read-only. Exatamente, em read-only, peço desculpa. Não vamos confundir aqui os conceitos. Mostra-nos aqui isto, mas não diz mais nada. Não nos dá acesso a esta informação. Mostra-nos aqui isto, não sabemos o que é que pode entrar, o que é que pode não entrar. Não mexemos mais. Portanto, é apenas read-only. E mostra-nos então também o backcode. Muito limitado ainda. Depois desta versão, há então a nova versão que já vai o preview, já vai para o Sandro. Sandro, podes voltar a partilhar, por favor? Posso. E já vai ter outras vantagens, por exemplo, então, é rápido também, não requer uma licença. Então, Visual Studio. O code realmente é um lightweight. Mais uma vez, no início da sessão eu disse que existem duas Logic Apps atualmente. Logic App, como o nome indica, é um serviço serverless e não tem qualquer tipo de computação por trás, é 100% serverless.
Neste conceito de Logic App, esta Logic App tradicional, na realidade, o Visual Studio Code é uma ferramenta lightweight, só com o code da Logic App acessível, em que a gente pode configurar. Mas é a mesma coisa que, para mim, eu tenho uma ferramenta de design poderosa e vou dizer, não, eu não quero utilizar a ferramenta de design, eu vou fazer tudo hardcode com código, porque eu sou um super barra. Eu já sou um bocadinho velho demais para esse tipo de coisas. Quanto mais ágil eu for, melhor. É muito mais rápido utilizar o design do que estar no code a bater tudo codificado. Para mim, não é viável nesta fase utilizar o Visual Studio Code para desenvolver Logic Apps. É sim um suporte para eu, se quiser fazer alguma alteração rápida no código, daquelas configurações como o Pedro fez, em vez de estar a utilizar o Visual Studio, que é uma ferramenta mais pesada e que requer mais tempo a abrir e esse tipo de coisas, eu posso fazer essas pequenas alterações no code e depois fazer o resto ou no portal ou no Visual Studio. O Pedro, não sei se chegou a falar isso, mas só um pequena parte, que eu posso começar o meu desenvolvimento no portal, no Azure Portal, fazer o meu esqueleto basicamente todo no Azure Portal e depois extrair a solução para dentro do Visual Studio e fazer o tuning final dentro do Visual Studio. Muitas das vezes eu utilizo essa abordagem, porquê? Porque é mais rápido de fazer no portal, é mais intuitivo, mais ágil, e depois fazer aquelas configurações finais, eu faço no Visual Studio. A regra é, depois de eu importar para o Visual Studio, nunca mais faço nada no Portal, senão não é esta bidirecionalidade, ok? Senão tenho que refazer tudo outra vez, tenho que exportar tudo outra vez, tenho que criar todos os parâmetros outra vez e é nonsense, é trabalho a duplicar. Exato. Eu não mencionei, mas efetivamente há uma ferramenta de PowerShell criada pelo Jeff Holland, que é muito boa para exportar de portal e que já cria também um fecheiro de parâmetros. Já nos transita também parâmetros, os parâmetros globais, para fecheiro. E a partir daí conseguimos importar para Visual Studio, criamos na mesma o nosso projeto normal, importamos em Visual Studio e conseguimos trabalhar a partir daí. É uma das maneiras. A outra maneira é ir ao Logic App Code View, copy-paste e exportar já depois no nosso projeto. Mas vão ter um bocado mais de trabalho, porque a coisa não vem muito bem orientada, normalmente até vem ordenado por ordem alfabética de recursos, das ações, etc. E perde ali um bocado a lógica às vezes. Portanto, a recomendação seria utilizarem a tool do Jeff Holland. Há vários tutoriais em blogs que dizem como fazer isso. Agora, o que é que vem a seguir e o que é que já existe em preview? Vocês ultimamente podem ter ouvido falar muitas vezes em correr Logic Apps anywhere, dentro de Dapper, containers, on-premise, na cloud, etc. Nós não estamos a falar das Logic Apps tradicionais, estas que tivemos a falar até agora, nós estamos a falar neste Logic App Preview. O nome eu não concordo, é um bocado confuso, causa confusão, Logic App. Logic App em si é serverless. Este Logic App Preview na realidade não é uma Logic App. É um container. Container provavelmente não será a melhor palavra, mas é um agregador de workflows stateless ou stateful. São os fluxos de negócios, as tais Logic Apps. Mas é Logic Apps entre Logic Apps, uma Logic App que não é Logic App. É um container de workflows stateless ou stateful. Isto está em preview, ainda não está ready to production, ainda está um bocadinho verde, já evoluiu, houve aqui uma nova versão em dezembro, no final de dezembro, que já trouxe muitas coisas, que a primeira ainda estava muito verde, esta já está mais estável, já tem mais funcionalidades, já se consegue fazer mais coisas, mas ainda não está, não é para ser utilizado
propriamente em produção. Ainda tem algumas limitações. Só tem suporte Visual Studio Code. Não há suporte para Visual Studio ainda. Por curiosidade, eu disse que normalmente as coisas aparecem mais cedo no portal. Este foi uma exceção. A Logic App Preview existiu primeiro no Visual Studio Code e só depois ficou acessível no portal, passado uma semana ou um pouco mais disso. Mas ao primeiro só se podia criar este tipo de recurso a partir do code, agora já se consegue a partir do portal também. Já temos full capabilities da Logic App, ou seja, temos o Logic App Designer, já temos operacional dentro do Visual Studio Code. Mais uma vez, não é a Logic App que o Pedro teve a mostrar, é um conceito diferente. Tem um novo Logic App Designer que, a certo ponto, isto irá fazer merge com as outras Logic Apps tradicionais. Atualmente, uma tem um design, a outra tem o outro, apesar de ser 100% compatível uma com a outra. É só uma questão de design visual, na realidade. Existe aqui um conceito de stateful ou stateless workflows. As Logic Apps tradicionais são stateful, sempre. Atualmente existe este stateless. O que quer dizer com isso? Que a gente pode ter aqui workflows que sejam mais rápidos para cenários do tipo request response, em que temos aqui um timeout de 60 segundos e que é um bocadinho try and forget, se der erro, alguém há de ter que repetir, não há tanta persistência e é, como o nome diz, stateless, ou seja, mas é mais rápido em muitos cenários. Outra das vantagens desta nova versão é que nós podemos fazer todo o desenvolvimento local, testar localmente e só depois fazer deployment para onde a gente quiser, quer seja para containers, quer seja para o portal, etc. Basicamente corre onde quiserem. Porquê? Porque na realidade estas Logic Apps estão a correr sobre a Azure Functions Runtime, que já suporta este tipo de containers, etc. Por isso, são dois recursos similares, diferentes. Se me perguntarem, mas isto no futuro como é que será? Vai desaparecer um, vamos ter o outro? Vamos ter os dois. Um é serverless, o outro é computer-based, ok? A nível de pricing, ainda está as coisas em aberto, mas basicamente no serverless, nas tradicionais, isto paga-se por ação. Em princípio, nestas paga-se por computação. Vai ser um pricing diferente, não sei se alguns adaptadores vão ter um pricing diferente ou não, ainda está por definir. Ao contrário do plugin para as Logic Apps tradicionais, esta já suporta projetos locais dentro do Visual Studio Code, já temos esta capacidade de ter projetos locais, podemos fazer deployment a partir do Visual Studio Code, e nesta nova versão já suporta breakpoint debugging. Por isso, está muito melhor. Infelizmente, a meu ver, não há suporte para Visual Studio. Está coisas que estão no roadmap para criar. Isto ainda vai sofrer algumas alterações, mas atualmente a gente só pode fazer Portal ou Visual Studio Code. Deixa-me mostrar aqui uns exemplos disto. Deixa-me abrir aqui. Pronto, eu estou aqui na minha máquina virtual, que tenho aqui o meu Visual Studio Code. Se nós formos aqui aos nossos plugins, vamos aqui, nós vemos que nós temos aqui dois Logic App, está nossas Logic Apps tradicionais, serverless, em que o Pedro já definiu, a gente só consegue fazer code,
o designer é read-only, é um conceito diferente. Existe este Logic App Preview, esse sim é uma um novo recurso. Nós podemos navegar por aqui, chegar aqui e fazer um Create Logic App in Azure. Ele vai pedir qual é o recurso que quer criar, qual é o tipo de computação que quer fazer, etc. Nós podemos fazer tudo daqui. Eu não vou estar a mostrar que isto é a mesma coisa que criar tipo uma máquina virtual ou uma Azure Functions ou uma Logic App. É só seguir a experiência que temos no portal. Basicamente temos aqui, é só definir qual é a regions, qual é o tipo de computação que temos que criar, etc, etc. E depois temos este recurso criado no portal, que se podem ver aqui, por exemplo, Logic App Preview. Também temos aqui, o que eu tenho aqui é o que eu tenho no Visual Studio Code. Podemos ir por aqui, nós temos aqui os nossos workflows e as nossas os nossos statefuls ou stateful workflows que está aqui. Na realidade, para nesta confusão de nomes, eles chamam Logic App Preview, mas isto é um container de workflows, a.k.a. Logic Apps. Por isso é que este naming é um bocado mau, para ser verdade. Pronto, isto é o novo designer no browser, eu vou-vos mostrar também no Visual Studio Code. Para ter aqui uma comparação, só side by side. Bem, quer dizer, eu acho que... não, aqui não funciona muito bem. Vamos ver isso aqui, o designer. Edit. O que é que aqui temos? Nós temos shapes mais largas, que ocupam mais espaço no ecrã. Temos que, para renomear, temos que ir a carregar sempre aqui nos 3 pontos. Aqui há de aparecer, se a gente carregar aqui, há de aparecer sempre com as janelas aqui por lado, canaquinho aqui mais ou menos aqui por baixo. O novo designer é uma coisa mais intuitiva. À partida tem umas shapes mais pequenas, o que nos facilita muito em workflows que têm condições que alarga a nível de branch ou sejam mais compridos. Sempre que a gente carrega aqui, aparece sempre aqui o contexto do lado direito, um bocadinho tipo propriedades do Visual Studio. Por isso fica assim, a nível de desenvolvimento, agiliza um pouco. Está melhor, a meu ver, ok? A mesma coisa é aqui, nós fomos aqui, por exemplo, isto é a minha solução da que está, de um container que eu tenho aqui. Stateless 1 é o meu workflow, como o nome indica, stateless, de demo. Se carregarmos no nome em si, não mostra nada. Nós temos que expandir aqui um bocadinho este stateless e utilizar sempre este workflow.json. Neste workflow.json, aí sim nós temos aqui o Open with Designer. Eu estou em debug, deixa-me fazer aqui disconnect. E temos aqui o nosso designer, se o aparecer. Se a gente carregar aqui, a gente vê que temos à direita no mesmo contexto. Não é read-only, eu posso chegar aqui e alterar isto, ok? Por isso eu posso fazer todas as alterações a partir do meu designer e quando eu quiser vou ao meu backcode, ao meu code. Por exemplo, aqui o composite, posso chegar aqui na mesma aqui, eu posso chegar aqui e alterar os nomes, chamar aqui composite AK, já não tenho que andar aqui o botão do lado direito, Inclusive, já suporta o delete, eu não vou carregar, senão elimina aqui a minha shape. Não tenho que andar aqui o botão do lado direito, delete, já suporta a tecla delete.
são coisas simples, parece que são coisas simples que a gente está acostumado, mas que neste contexto não existiam. Aí basicamente tem aqui uma orquestração muito simples, que recebe um pedido de HTTP, dá uma resposta para trás a dizer hello, Azure Group, o meu nome é qualquer coisa, não é? O que é que tem de novo esta grande versão é que nós podemos fazer então aqui breakpoints. Atualmente os breakpoints só se suportam no início ou no fim de cada action. Por exemplo, eu tenho aqui a minha compose action, eu posso meter aqui um breakpoint no início e um breakpoint no fim da minha action. Não posso meter breakpoints aqui no meio, ok? Na realidade, se eu fizer F5, ele vai-me inicializar aqui a engine, isto pode demorar um bocadinho. Eu não tenho esta stateless 1 no Azure, isto é tudo local. Aliás, se eu for aqui a minha lógica, a preview demo, que é o que eu estou a utilizar, workflows, eu acho que tenho completamente statefuls. Eu tenho statefuls, workflows publicados lá, não tenho nenhum stateless. Eu basicamente apaguei a solução e estou a criar outra. Utilizar no mesmo resource, mas localmente não tenho stateful, eu tenho o meu stateless workflow. Ele está aqui a fazer build, ainda está aqui a arrancar isto. Demora um bocadinho. Mais uma vez. Depois isto está falhou, também é normal, falhar de vez em quando. Existem alguns bugs ainda. Isto às vezes nem sempre é a primeira. Esse é um daqueles chatos. Vamos aqui. Outra diferença aqui, enquanto isto está a correr, para não haver aqui um silêncio muito grande, stateful and stateless. A nível de debugging e a nível de debugging da Logic Apps Serverless, nós temos o único debugging é o histórico. A gente consegue ver o histórico das execuções e lá a gente tem sempre o que é que recebeu, o que é que respondeu e com base nisso a gente faz assim um debug onde é que está a falha, não é? Neste stateful e stateless, o stateless não tem by default histórico. Não há persistência, por isso é que é mais rápido, ok? Só o stateful é que tem essa capacidade de ter o histórico, mas nós podemos configurar para o stateless também ter histórico, ok? E podemos depois configurar isto, ok? Enquanto a gente está a desenvolver e quer testar, metemos o histórico e depois, ao fazer deployment, alterar o histórico para não ter histórico e ser stateless na sua realidade. Já tenho aqui o breakpoint a funcionar, agora vou utilizar aqui o famoso Postman para fazer um pedido. Eu estou a mandar aqui um pedido a dizer first name, last name, Sandro e Pereira. Envio. O que é que me vai acontecer? Isto vai ficar aqui preço. Estou a fazer demos de preview, normalmente não corre assim muito bem, mas vamos lá esperar que isto corra. Aí está. Tem aqui attachment. Eu vi que ele arrancou, tem aqui um attachment. Eu posso vir aqui às minhas runs, aqui à parte das runs, e consigo ver que aqui provavelmente não tenho muito contexto para ver, mas posso ver aqui os triggers, o que é que eu tenho aqui, o trigger manual, e alguns por aqui deve haver o pedido que eu estou a receber. Okay? Mas se eu, por exemplo, fizer next, eu aqui, deste contexto, onde é que o gajo vai estar? Eu já devo,
está aqui Sandro Pereira. Porquê? Porque se eu for aqui, deixa eu ver aqui, quarto que está aqui por trás. Se eu for aqui à minha compose, na realidade o que eu estou a fazer é fazer um concatenate do first name, espaço, last name e dizer uppercase. O que eu estou a enviar é Sandro Pereira, em maiúsculo e minúscula. Na realidade, o output disto está aqui, Sandro, é o input, porque é isto, input, tem aqui o input e o output são iguais. O input para o compose é o to upper, por isso já vai aqui no Sandro Pereira. Mas a realidade é que eu consigo saber mais ou menos o que é que está a sair daquela compose, coisa que eu não conseguia fazer em runtime nas anteriores. O debug não é um debug como C Sharp, mas é alguma coisa que nos facilita este tipo de operações atualmente. E execute. E o que é que acontece? Eu vou receber aqui a resposta para trás, ou devia receber a resposta para trás, a dizer hello, Azure Group Portugal, I'm Sandro Pereira. Porque ele não estar ainda, não lo sei. Ficou à espera. Então. Mas por algum motivo ficou ali pendurado. Mas pronto. Devo perceber. Deixa eu ver se consigo fazer renda outra vez. Mas queria-vos mostrar outra coisa. Aqui deu um connect. Aqui, estes, como eu tinha dito, o Run History só funciona para o stateful, mas nós podemos ir aqui ao nosso projeto, ir aqui ao local settings de JSON e utilizar esta expressão em que workflows, ponto, qual é o nome do nosso workflow, neste caso stateless, ponto operation options e dizer with stateless run history. E tendo esta opção aqui neste config file, vai-nos permitir que eu, se chegar aqui ao meu workflow e meter o overview, eu consiga também ter estes run histories, e depois de ter estes run histories, se isto estiver a engine a correr, eu consigo ter aquele debug também visual ou histórico de execuções, a dizer, passou por aqui, entrou aqui, saiu lá com estes pedidos, à semelhança do que nós temos no Azure Portal e com estes Logic App Serverless ou Stateful Workflows. Deixa-me ver aqui só se eu consigo esta run ou se tenho que executar a outra. Não está aqui. Exato. Tenho todos estes dados, quanto tempo é que demorou, 4 segundos, meio segundos, blá blá blá, e tenho aqui todo o input que está associado a elas, ok? Deixa-me só testar aqui o gajo, se ele vai lá outra vez ou não, ver se o gajo dava a resposta. Gostava de ter isto a funcionar. Mas pronto, para já é isto que eu tinha para vos dizer. Depois a gente realmente, na verdade, pode... Não sei porque o gajo não está aqui a mandar a resposta para trás ou a receber a resposta, mas pronto. A partir daqui, nós também depois podemos fazer deployment para criar nova Logic App ou fazer deployment para onde quisermos. Está aqui. Hello. Demora um bocadinho, mas está aqui. Mais uma vez, está aqui a correr tudo local. Eu tenho que ter instalado na minha máquina a engine de Azure Functions e tenho que ter aqui um
um Storage Emulator, Azure Storage Emulator, para ter estes run histories e afins. Outra coisa que também este traz de novo é este conceito de artifacts, mapas e esquemas. Nós falamos muito em Logic Apps, falamos muito em JSON, ou associamos muito a JSON e REST Service, mas também existe a funcionalidade e a capacidade de XML, XMLs, o formato XML. Atualmente na serverless, nós para termos esquemas XML e mapas de transformações de XML para XML, precisamos de uma integration account. Essa integration account é um bocadinho cara. Uma destas, essa funcionalidade aqui neste conceito de Logic App Preview já não necessita de ter integration account para poder ter esquemas XML e mapas XML. Nós podemos meter aqui mapas e esquemas, eles ficam neste contexto de Logic App Resource e podemos utilizar em qualquer workflow associado àquele resource. EDIs e afins, provavelmente nem precisamos de um integration account, mas é isto. Perguntas, Pedro? Sandro, tens aqui uma pergunta do Alexander a perguntar quanto tempo passa um cold start de um deployed API. Não faço a mínima ideia, sinceramente. Honestamente, não andei a testar ainda assim muito a esse nível. Isto tem a ver também com a comutação que tu vais depois associar. Isto é um bocadinho de functions runtime e as mesmas configurações que possas ter para as functions também irás ter mais ou menos para este tipo de recursos. Espero eu. Okay? Mais alguma questão que queiram ver? Do lado do Visual Studio ou do portal também? Agora eu tenho perguntas e respostas e o meu filho acabou de entrar, por isso já me pergunto aqui mudo. Aproveitem agora. Chegou o campeão, José. Aquele é o mini-chefe, portanto, aquele trabalha efetivamente, o Sandro não, o Sandro delega, só o mini-chefe trabalha. Mas pronto, perguntas? Nada? Das duas uma, toda a gente percebeu ou ninguém percebeu? Ninguém percebeu, ninguém saber, ou então estão envergonhados. Percebeste tudo? Percebi tudo. Não, isto tem um pequeno ramp-up para conseguirmos desenvolver normalmente. Por exemplo, a nível Visual Studio não é só pegar e começar logo a fazer diretamente o CI/CD, temos ali um pequeno tempo de adaptação e convém lermos documentação, obviamente, para sabermos como é que temos que fazer as coisas. Mas eu digo-vos a verdade, a partir do momento que começa de uma maneira, não querem outra coisa, não querem sair de Visual Studio. Quando aumenta a complexidade do projeto, corre bem, consegue dividir-se em blocos ou flows de forma fácil o código. Alexandre, isto é a nível do Visual Studio Code? Temos duas coisas. Quer um. Quer o outro. O Visual Studio, normalmente nós temos um projeto por cada Logic App, não é obrigatório, mas a nosso ver, nós decidimos esta abordagem porque é mais fácil a nível de continuous deployment. Criar as pipelines é muito mais fácil e quando eu faço deployment de umas Logic Apps não afetam as outras. A nível de Visual Studio Code Preview, da Logic App Preview, aquilo é um container de workflows. Eu tenho que fazer um full deployment de todo o meu dos meus workflows, por isso vai haver aqui
não consigo fazer só deployment de um workflow específico, mas tenho que fazer de todos os que existem naquele container. Não sei se respondi à pergunta ou se era Sim, isso. parte sim. Outra, isso surge duas perguntas. Uma é qual é o critério de divisão dos vários, né, logic apps, e a outra já me estou a esquecer, mas havia aí um outro critério. Assim, a nível da divisão em Logic Apps, na minha opinião, é um bocado ao critério de cada pessoa, porque isto depois vai ser como o refactoring de código. Tu chegas a um ponto que a tua Logic App está a ficar tão grande que se calhar faz sentido partir em duas Logic Apps. Logo à cabeça pode já ter essa definição feita e partir isso nos vários pontos. Mas, a meu ver, tem sido sempre assim. Tipo, nós chegamos a uma parte, por exemplo, nós temos aqui algumas integrações que trabalhamos, por exemplo, com AD, temos um processo geral, temos uma parte de integração específica com AD, essa parte foi partida, transportada para outra Logic App e faz a chamada, a referenciação da outra Logic App, executa, retorna a mensagem para a Logic App main e continua. Portanto, tu tens o mesmo conceito de Child Logic Apps e chamadas integradas. Portanto, aqui também tem esse contexto que é reutilizar partes do código que possa ser comum e então podemos colocá-la à parte e ter aqui um child logic app. Outras coisas às vezes nós somos obrigados a fazer isso por limitações de designers, porque imagina se isto começa a haver condições entre condições, existe um limite, não é aqui à vontade de freguês. Então às vezes para evitar esse tipo de coisas, também temos que fazer este tipo de divisão. Outra coisa, por exemplo, aqui também existe thresholders de conectores, de número de mensagens que pode ser enviada pelo conector, e às vezes a gente para fazer aqui um estilo de load balancing e dizer, porque há muitas chamadas e pode chegar ao thresholder, a gente mete aqui separa esses childs ou invoca uma, invoca a outra, e há aqui este conceito, estas estratégias assim mais avançadas, chamemos assim, que pode dividir em blocos de código. Okay? Às vezes é para ser mais fácil de ler. Depende um bocadinho. Tu tens também o conceito dos scopes, portanto, que te podes introduzir o conceito de try-catch com os scopes e fazer uso dessa maneira, fazer a divisão de código nessa maneira. Portanto, isso aí sim estará extremamente fácil de fazer essa divisão. Impera um bocadinho às vezes o bom senso e a forma que tu quiseres fazer. Às vezes tens que o fazer por funcionalidades, por causa de algumas funcionalidades que queres implementar e não consegues sem fazer esse tipo de divisão. Mas nós temos conceitos, por exemplo, de logging, e está sempre a fazer logging para determinados sítios. E este logging é uma Logic App que é reutilizada por quase todas as Logic Apps que querem fazer logging para um sistema de loggings central. Então temos esse conceito de dividir código. Tá bom, obrigado. Mais alguma questão, se calhar? Não? Não. Se quiserem abrir o microfone e colocar as questões, estão à vontade. Se não tivermos mais questões, Tiago, vamos encerrar?